Meu irmão, minha irmã, já de anos encontramos-nos. Eu aqui, você me procura aí na sua casa, no seu televisor. Encontramos-nos para a leitura orante da palavra. Desta vez é do 6º domingo da Páscoa, domingo 25 de maio. E o Evangelho, o texto do Evangelho para este 6º domingo do tempo pascal é João, capítulo 14, versículos 23 a 27. Vamos à leitura primeiro, em seguida a explicação que nos prepara para a oração a seguir. Vão lá. Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas é do Pai que me enviou. Estas coisas vos disse, estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Eis aí esse texto, aparentemente repleto de enigmas, mas é o texto do Evangelho de João, capítulo 14, do qual a igreja se serve para esse 6º domingo do tempo pascal. Antes de falar deste texto, eu gostaria de contextualizá-lo para que compreendamos que essas palavras que se afiguram difíceis ou enigmáticas não são tanto assim. Vamos lá. Foi na cena do lava-pés, Jesus fez como que uma confidência. Seus dias na terra e na história estavam se concluindo. Os discípulos estavam amedrontados, atemorizados com o que poderia acontecer com Jesus. Ele estava em Jerusalém. Nos dias que se seguiriam, na noite do lava-pés, logo a seguir, ele fora preso. Era iminente algum fato de grande repercussão e face ao qual eles estavam atemorizados. E Pedro estava a lhe dizer, pôs-se a lhe dizer, darei a minha vida por ti, porque não posso seguir-te agora, Senhor. Jesus lhe dissera que agora não podia Pedro segui-lo, mas depois sim, porque não posso. Darei a minha vida por ti. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, o galo não cantará 3 vezes, não terá cantado melhor, sem que tenhas já me renegado por 3 vezes. Um contraste entre o que Jesus apresentava e Pedro se propunha. Falava com disposições sinceras, mas com uma imensa fraqueza. Primeiro diálogo. O segundo diálogo fora o de Tomé, sempre lá na cena do lava-pés. Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Novamente, agora é o segundo, é Tomé, imaginando que se tratava de um percurso a fazer,
um caminho a percorrer. Na realidade era a cruz que se avizinhava e Tomé não havia compreendido. Até Felipe, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus a dizer, quem me vê, vê o Pai. Aqueles discípulos não estavam compreendendo. Ver o Pai. Não se tratava de ver um grande prodígio, um milagre portentoso. Mas eles estavam à procura disso. E depois Judas, não o Judas Iscariotes, o outro Judas, Judas Tadeu. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? O que pretendia aquele Judas, e aí representava todos, gostariam que Jesus manifestasse, mediante prodígios estrondosos, mediante operações prodigiosas de grandes vitórias contra os inimigos. Gostaria Judas que Jesus manifestasse ao mundo para mostrar que Deus se apresentaria com sua onipotência, com sua força punitiva, com o seu vigor judicatório, que julgaria. E logo a seguir o caminho que vem é o da cruz. Por que te manifestarás a nós e não ao mundo? A expectativa daqueles discípulos em diferentes linguagens e variadas argumentações, qual era? De que Jesus mostrasse por seus portentos quanto era capaz de exercer um domínio de grandes esplendores e triunfalismos diante de quem se apresentava como adversário. E Jesus está a dizer que o modo de Deus se revelar era aquele que eles haviam contemplado, lavando os pés dos seus. É neste contexto que encontramos as palavras do capítulo 14, 23 até 27. E aí, vamos lá. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Sempre associamos amor com sentimento e com afeto. No Evangelho de Jesus, amor é adesão livre a uma pessoa. Se alguém é capaz de aderir a Jesus Cristo, vai guardar sua palavra e vai seguir seu caminho. Qual caminho? O de nunca enfrentar adversários com seu poder que domina, mas com seu amor que oferece a reconciliação até para quem não aceita reconciliar-se. É este o modelo de Deus se manifestar. Judas dissera, porque a nós e não ao mundo. Manifestar-se ao mundo equivaleria a subjugar. Mandar, mesmo que seja para fazer o bem, mas seria um bem feito com poder e não com amor. Requer sempre o modo de Jesus amar, requer sempre a liberdade do discípulo, que aceite um modelo que Deus revela, modelo de amor, que não comporta onipotências que atemorizam ou destroem. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e estabeleceremos morada. Morada. Viver. Vamos viver naquele que adere a modos não violentos de se apresentar aos que Deus gostaria sempre de ter junto de si. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, ou não faz as opções que Jesus Cristo fez. Não se trata de ideias a concordar, mas de liberdade a empenhar. Eu vos disse essas coisas enquanto estou entre vós, mas virá o Paráclito, promessa do Espírito Santo,
Antigamente se dizia que o Paráclito era chamado de Consolador. Paracaléu, aquele que está ao lado, que se põe ao lado. Enquanto Jesus está com eles, é Ele o Paráclito. O meu Pai mandará o Espírito Santo, um outro Paráclito, é assim que fala, outro. Por enquanto é Jesus, na cruz, e depois com a ressurreição, será o Espírito de Deus, entendido como força, como graça, não que vem desde fora, mas que desde dentro. Espírito, a palavra espírito quer dizer força, força interior, aquela moção que move e comove uma pessoa a se voltar para a outra com afeição, com benevolência, com fraternidade ou com amor. Depois de Jesus, haverá alguém enviado pelo Pai. A igreja com o tempo percebeu, é o próprio Deus, na linguagem do Espírito Santo. Ele vai, mas eles, discípulos, não ficarão sós. É a promessa do Espírito Santo para que aqueles discípulos, atemorizados que estão no momento dessas palavras, inquietos, incertos, desorientados, confusos inclusive, mas fica a promessa. Veremos nos próximos domingos que eles se tornam não onipotentes, mas intrépidos. O onipotente faz o que quer, o intrépido é corajoso. Coragem para anunciar o amor de Deus. Esse é o Espírito Santo. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante deste sexto domingo, 25 de maio, sexto domingo do tempo da Páscoa. Falei há pouco, expliquei, o texto é o de João, capítulo 14, versículos 23 a 27. Antes, porém, vamos à nossa pacificação interior. Os olhos fechados aqui ajudam. Eles nos aquietam interiormente. Tente se concentrar sobre si mesmo, você aí, eu aqui, sobre mim mesmo. Não é um ato egoísta de voltar-me para mim, para fins de resgatar egocentricidades. Não é isso. É para que cultivemos em nós a capacidade de voltar os olhos para a palavra. A respiração lenta, calma, cadenciada é importante agora. Porque daí fixamo-nos em nós mesmos, deixando para trás quaisquer formas de distração. Vamos juntos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, Espírito Santo, e tudo será criado. A face da terra será renovada, e os corações humanos serão transfigurados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Agora vamos ao novo passo. Vamos imaginar as cenas. Estamos em uma sala, lá no cenáculo. Jesus lavara os pés dos discípulos. Ainda ele tem um avental. Recolocou o manto, mas não tirou o seu avental. Pedro dissera que seguiria Jesus para onde quer que fosse. Ele ouvira, Pedro, de que haveria sua negação. Tomé perguntara: mostra-nos o Pai. Filipe, melhor, fizera: basta-nos. Estavam eles cheios de ansiedade para contemplar algum admirável prodígio. Judas Tadeu, falara: Senhor, por que não te manifestas agora? Seu anseio era de um ato prodigioso, de um grande milagre que pusesse a silenciar todos os adversários e prevalecesse a força humana de Jesus, e eles, discípulos, estariam a desfrutar dessa proximidade com aquele homem admirável sob todos os aspectos. E ele se põe a falar. Vamos imaginar aquelas cenas, vamos entrar lá naquele ambiente e participar como se fôssemos um daqueles 11. Judas já tinha saído, era noite. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que digo não é minha, mas do Pai. Quem ama. Os discípulos estão repletos de expectativas e de anseios. Mas não se põe o problema do amor a Jesus Cristo e de aderir a Ele, que estava de avental, que se fizera servo, que mostrara-se amoroso, mas não rico de prodígios. A expectativa deles é uma e o Senhor fala dele mesmo como sendo o outro. Amar significa aderir à pessoa, vincular o próprio destino. Eles gostavam de Jesus, mas não queriam a cruz. Não conseguiam compreender aquelas palavras, lá estão eles. E Jesus continua a lhes dizer: virá o Paráclito, é o Espírito Santo. O Pai enviará, vai recordar. Não se tratará de uma recordação memorística, de algo intelectualmente reaflorado à consciência. Não é isso. Mas recordar vem do coração, cordes. O Espírito de Deus incutirá no coração as disposições ao seguimento de cruz. Deixo-vos a paz. Eles estão a ouvir. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. E novamente, não se perturbem. Agora eu me ponho lá. Faço parte daquele círculo dos 12. Dos 11, Judas já saíra. Senhor, lavai também os meus pés. Sinal de amor, sinal de respeito. Vamos imaginar o Senhor a aproximar-se de mim, dos meus pés, e repetir: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Mas quem me ama, nele vou habitar com o Pai.
Talvez o Senhor ainda a lavar meus pés olha para mim e está a perguntar se pode participar da minha vida. Eu e o Pai, se há lugar para Ele nos meus projetos, nos meus planos, nos horizontes que eu estabeleci para mim, nas metas que busco. Ele lavou os pés, os meus pés, enxugou-os e olha para mim e está a me perguntar. E eu me deixo olhar por ele, Mais um passo. Não deixarei órfãos. O Paráclito, o Espírito Santo, vai ensinar. Talvez ele esteja a olhar para mim e queira me perguntar: a quais vozes disponho-me a ouvir? Há tantas vozes no mundo, nos meios de comunicação, nas redes sociais, nas oportunidades da história. Quantas facilitações, quantos fascínios, às vezes fascínios falsos e outros sedutores. E o Senhor a perguntar: se quero ouvir a voz do Paráclito. Talvez ele olhe para mim e reconheça tantas vozes, para as quais volto minhas atenções, minhas disposições, inclusive os meus afetos. E ele ainda esteja a me olhar e dizer: eu deixo a paz. Até ele queira, quem sabe, perguntar: por que não sou pacífico? O que há em mim que me move a pronunciar palavras que dividem, que não pacificam, que não constroem? Mas ele está com a toalha e lavou meus pés, sinal de amor. Não quer me condenar. Não pronuncia palavras agressivas. Ainda que não aprove minhas fragilidades, ele não quer perder a amizade. E talvez queira dizer, pronunciando o meu nome: não se perturbe, não se intimide o coração. Vamos um pouco mais. Agora é a hora da minha palavra, de eu dizer: Senhor, nem sempre consigo participar do caminho de cruz. Nem sempre consigo compreender esta lógica. Muitas vezes a minha vontade prevalece sobre a sua. Mas o Espírito Santo é sua promessa. É também a minha esperança. Senhor Jesus, irmão, Salvador e amigo, envia o seu Espírito Santo para que eu possa experimentar a sua paz.